Pois é, muitas pessoas ficam me questionando onde é que ficam os espíritos, onde é que eles moram, onde eles habitam, né? Porque existe muito misticismo em torno disso, né? Muito mistério que se cria com o objetivo de colocar medo no aspecto espírito, né? Porque o que é um espírito? Nós somos um espírito. Então existem duas formas de espírito, né? Dois estados de espírito, como a matéria. Nós temos a matéria em estado sólido, gasoso, líquido e agora o plasma, né? O espírito tem duas qualidades, duas características. Ou está encarnado na carne, no corpo físico, ou desencarnado, sem carne, sem corpo. E nessa qualidade de espírito, a gente ainda pode dividir. Não existe diferença, como no ser humano, que existem raças diferentes. É negro, é branco, é pardo, é asiático, enfim, índio. Não existe. Porque espírito é espírito. Espírito não é nem uma matéria. Espírito é uma frequência vibratória, como uma nota musical, um som. Isso é um espírito. Por que falar assim? Porque a nossa capacidade de entendimento encarnado aqui não dá para compreender o que é. Então não adianta ficar elucubrando a respeito, né? Então existem, na verdade, dois estados de espírito, o encarnado e o desencarnado. Existem duas características que seriam, teoricamente, o quantum, o momentum, não seria a qualidade, mas em que patamar espiritual essa pessoa se encontra. Porque é uma pessoa espiritual. Então, primeiro, não existe espírito maldoso, ruim. Existe espírito que está na ignorância. Ignorância do quê? Em relação às leis espirituais, às leis do universo, né? Então, quando eu transgrido as leis universais, por ignorância, por não saber, por não lembrar, por entender que a forma de eu agir é certa, é correta, eu baixo meu padrão vibratório, porque todo espírito é um padrão vibratório, é como se fosse um som, uma música, uma frequência de rádio, uma determinada estação. Então, eu baixo meu padrão vibratório e eu deixo de estar no melhor da minha qualidade de espírito. E aí as camadas, por exemplo, as religiões, como o Espiritismo, chama de umbral. O que seria um umbral? Seriam as zonas abaixo da linha do horizonte, o que é normal, né? Então existe a zona abissal, existe o Vale dos Suicidas, existe o umbral. Então no umbral se encontra todo espírito ignorante. Não significa que são maldosos, não. Alguns estão revoltados, outros com medo, outros doentes, outros com culpa. Do quê? Porque não entendem que perderam o corpo físico, ou seja, estão desencarnados no umbral. E essa zona do umbral fica exatamente aqui na Terra, onde, no mundo dos sonhos, no mundo da ilusão, no mundo da fantasia, do pensamento, né? Essa é a quarta dimensão. E por que eles se situam aí? Porque eles ainda estão na Terra, mas não sobre a Terra, que é a terceira dimensão. Terceira dimensão é quando nós estamos na matéria. Tudo tem comprimento, largura e altura. A quarta dimensão é aquela zona onde você atua como pensamento. Então, um espírito que é um obsessor, que teoricamente é um demônio que fica na quarta dimensão, pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão. Como? Ele morre, não tem compreensão das leis universais, que a vida existe após a morte. Católico, evangélico, muçulmano, essa qualidade, por exemplo. São pessoas honestas, trabalhadoras, mas morrem sem a percepção
de que perder o corpo físico. Por quê? Porque você, espírito, tem um corpo astral que é a semelhança do teu corpo físico. Porque ele é o projeto do seu corpo físico. Você, para construir seu corpo físico, você se baseia nesse projeto que é seu corpo astral. Então ele se enxerga no seu corpo astral e ele não imagina que morreu. Por quê? Porque ele é ignorante com relação à vida após a morte. Então ele vai continuar só aqui nessa região. Que região é essa? Está na Terra, desde a superfície da Terra, 100 km para cima, né? Que é onde atua a lei de gravidade. Está nessa região. E por que fica aqui? Porque ele está ainda preso às coisas da terceira dimensão da Terra. Seja apaixonado por alguém, pelo seu poder, pela sua fortuna, pela responsabilidade de cuidar da família, de repente morreu, com culpa, com medo, enfim, ele continua aqui. Enquanto não se livrar de todas as energias ligadas ao processo Terra da terceira dimensão, ele não pode voltar para a sua origem. Por quê? Aí moram e habitam os espíritos mais evoluídos, talvez mais evoluídos, mas fora da ignorância. São espíritos que têm consciência do que é ser um espírito, independente de estar, ou já foi algum dia, ou pode até escolher voltar aqui para ser um ser humano numa encarnação. Então, os espíritos de luz, chamados de luz, né, eles habitam esferas, né, da quinta dimensão para cima. Ah, mas isso é melhor ou é pior? Não, são padrões vibratórios. Cada um vibra numa determinada frequência e cada um atua onde está na frequência. Então não existe pior ou melhor. Existem espíritos que estão na ignorância e espíritos que estão na luz para nos ajudar. Aqueles que estão na luz acabam até vindo para cá, atuam no nosso pensamento na quarta dimensão, nos passando orientação, instruções, que são as mensagens que nós recebemos. Recebemos muitos tipos de mensagens de espírito de luz. Eles fazem esse trabalho voluntariamente, eles não têm a obrigação de fazer. Mas fazem por quê? Porque já compreenderam que tem que ajudar o próximo. E a forma deles nos ajudarem é essa, intuindo a gente para viver no bem, no perdão. Né? Então, um espírito obsessor não é necessariamente um bandido astral, não é um mago negro, não é um bruxo, não é o demônio. Esse espírito que pode estar atuando em você, no seu filho, na sua família, pode ser o seu marido que morreu, o seu pai que morreu. Ele simplesmente está tentando se aproximar, né, para tentar às vezes ajudar, ou às vezes está te pedindo ajuda porque ele está perdido. Esses espíritos merecem ser ajudados. Qual a forma de ajudar? Com o trabalho de desobsessão espiritual, que é o trabalho de apometria, que faz esse trabalho de ajuda desses espíritos, né? Como é essa ajuda? Faz exatamente uma limpeza, tiram da sua crosta, do seu corpo astral, todas as peias magnéticas, formas, pensamentos, que são pesos que o prendem aqui na Terra. Feita essa limpeza, ele está pronto para poder voltar para a sua origem. Qual é a sua origem? Sempre a partir da quinta dimensão, porque todos os espíritos são de luz. Não esqueça, existem alguns que estão na ignorância, só isso. Como é que ele vira um espírito de luz? É só tirá-lo da ignorância, informa, ajuda. E você tem muito a ver com isso. Procure entender o que é apometria, um processo de desobsessão espiritual que você pode ajudar. Você gostou disso? Você quer aprender um pouco mais? Eu sei que é um tema interessante. Isso tudo é possível você, inclusive, fazer, você contribuir com essa linha de espíritos, né? Como? Entra no nosso canal, entra no nosso site www.darciocavalini.com.br. Venha conhecer os cursos que nós fazemos. Nós te ensinamos espiritualidade sem religiosidade.